Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Conde e nesse vídeo eu vou explicar ligação covalente dativa ou coordenada, que é um caso especial, né, de ligação covalente. Lembrando que na ligação covalente ou covalente normal ocorre a compartilha de um par de elétrons proveniente um dos elétrons de um átomo e o outro elétron do outro átomo. Na ligação covalente dativa, o nome já diz, covalente. Então ocorre compartilha também. Compartilha de um par de elétrons. Só que proveniente, de apenas um dos átomos. Um dos átomos já empresta esse par para a compartilha. O par de elétrons será fornecido por um dos átomos apenas. Então, num exemplo inicial, CO. Monóxido de carbono. Então, lembrando que carbono é grupo 4A. Então, tem 4 elétrons na maior camada. Um S2, 2S2, 2P2. Maior camada 2, com 4 elétrons. Tem 4, tendência a receber mais 4. E o O é do grupo 16, ou grupo 6A. Então, número atômico é 8. Fazendo a distribuição, 1S2, 2S2, 2P4. Tá vendo? Ele é do grupo 6A, tem 6 elétrons na maior camada. Primeira coisa que você vai fazer quando você vai efetuar uma ligação química, se você não tem claro ainda se é metal ou ametal, se a tendência vai ser doar ou receber para aquele elemento, primeira coisa, fazer a previsão do tipo de ligação. Isso você faz pelo número de elétrons na maior camada. Porque quando um deles tem tendência em doar e outro em receber, aí a ligação é iônica. Vai ter outra representação. Se ambos têm a tendência em receber, é o caso aqui, então ligação covalente. E se você não tiver muita prática ainda, a princípio, você não consegue visualizar se vai ou não ter alguma dativa, mas você vai descobrir na hora que você estiver montando o composto, efetuando as ligações. Então, já vi que ambos têm a tendência em receber, ametal com ametal. Então, um C e um O. O carbono tem 4 elétrons na maior camada. 4, tendência a receber mais 4. E o O tem 6, tendência a receber 2. Então, ninguém doa para ninguém, eles vão compartilhar. Então, fazendo uma compartilha, o carbono tinha 4, fez uma ligação covalente normal, então vai aumentar um elétron para cada átomo, Tinha 4, fez uma, ficou com 5. E o O tinha 6, fez uma, ficou com 7. Lembrando que esse par compartilhado passa a orbitar ao redor dos dois núcleos dos dois átomos ao mesmo tempo. Por isso que você passa a contar esse par para os dois átomos. E aí, você percebeu, nenhum dos dois estabilizou. Esse ficou com 7. Tinha 6, fez uma, ficou com 7. Esse tinha 4, fez uma, ficou com 5. Nenhum dos dois estabilizou? Então, vamos fazer mais uma covalente normal. Tá vendo? E agora, o O tinha 6, fez 2, 8. E o carbono tinha 4, fez 2, ficou com 6. O O estabilizou, o carbono ainda não. E eu não vou colocar outro O aqui para o carbono fazer as outras duas com outro O. Não é o CO2, CO2, que eu já até dei como exemplo no outro vídeo. É isso aí, tem duas duplas. Agora aqui não, é o CO, monóxido de carbono, que é altamente tóxico e poluente, reage com a hemoglobina do sangue, forma carboxihemoglobina. Bom, e aí? O O estabilizou, esse precisa de 2. O O não pode mais fazer nenhuma covalente normal, senão ele ficaria com 9, mais uma com 10, ele não faz ligação para se tornar instável. Os átomos fazem ligações químicas buscando a estabilidade. Já estabilizou, mas esse precisa de 2. Então, esse que já está estável, empresta 2 elétrons para o outro. Essa é a chamada ligação covalente dativa ou coordenada. Então, quando que ocorre? Quando
Ambos têm a tendência em receber, ninguém doa para ninguém, vão compartilhar, já fizeram todas as compartilhas normais possíveis, um deles estabilizou e o outro precisa de 2 elétrons. 2 elétrons, tá? Então aquele que já está estável empresta os 2. Não existe dativa com apenas 1 elétron ou com 3, né? Então sempre par de elétrons. Então esse par passa a ser contado para os 2. Ele passa a orbitar ao redor dos 2 núcleos dos 2 átomos ao mesmo tempo. Tá? Então, agora, o carbono tinha 4, fez 2, 6. Com mais esse par, 8. Agora, isso aqui pode ser representado daquela outra maneira, mais sofisticada. Né? Então, desse jeito, ó. O carbono tinha 4 elétrons, ó. Tinha 4, ó, 1, 2, 3, 4. E o O tinha 6 elétrons. Tá vendo, ó, que fizeram 2 compartilhas normais. 2 compartilhas normais, ó. Então aqui, 1 elétron de cada átomo. O O tinha 6, ó. 2, 4, né? 5, 6. Esse par, eu estou distinguindo aqui, mas geralmente, né, numa prova, num vestibular, geralmente não ocorre a distinção. Na verdade, elétrons são todos iguais. Né? E se é dada essa representação, fica mais chato para você visualizar se tem ou não covalente dativa. Né? Você olha isso aqui e fala, pô, são 3 compartilhas. Mas só olhando aqui não vai dar para você avaliar se tem covalente dativa ou não, ou se todas são normais, né? Porque quando você representa isso aqui, N tripla N, tá vendo? Representação, os 3 pares compartilhados. Aqui os 3 são normais. Agora aqui não. Agora, para você descobrir isso, você tem que avaliar o número de elétrons da maior camada, fazer, né, essa análise mais detalhada. Aí você vai descobrir que um par era do O e agora está sendo compartilhado. É a ligação dativa. Tá dando para enxergar aí? Ó? Esse par, um elétron era do C e um do O. Esse aqui também, um do C e um do O. E aqui, os 2 eram do O. E agora está sendo compartilhado. Tá bom? E na fórmula estrutural, aí você vai representar, na fórmula estrutural, aí sim você vai representar a dativa através da flechinha. Né? Então você teve, ó, 2 compartilhas normais, 2 traços. E a dativa, que é representada pela flechinha. No sentido de quem recebe, né, para compartilha. Na verdade é uma compartilha. Ninguém está doando, ninguém está recebendo, tá? Um outro exemplo, SO2. Dióxido de enxofre, SO2. Pessoal, nos óxidos e nos ácidos, geralmente nós não encontramos O ligado com O. Então vocês vão evitar ligar O com O nos óxidos e nos ácidos. Só salvo algumas situações especiais é que você tem O ligado com O. Os peróxidos, por exemplo, né? Peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio e assim por diante. Bom, e aí? SO2, essa é a fórmula molecular. Daqui, vamos colocar a fórmula eletrônica, então. Um S e 2 O. Então, os átomos de O estarão ligados com o enxofre. O enxofre vai ser o átomo central. O O tem 6 e o enxofre também tem 6. Grupo 6A, mesmo grupo do O. Ó, o número atômico dele é 16. Ele vai terminar em 3S2, 3P4. 6 elétrons na maior camada, tá bom? Camada de valência, camada periférica. Então, o O tem 6, o S também tem 6. E o O, 6. Então,
A metal com A metal. Ninguém doa para ninguém. Vão compartilhar. E aí, fazendo... Eu posso começar começando aqui... começar efetuando a ligação com esse O ou com esse. Tanto faz. Fazendo uma compartilha normal. Né? O S tinha 6. Fez uma 7. Esse também tinha 6. Fez uma 7. Nenhum dos dois estabilizou. Então, vamos fazer mais uma. Aí o O estabilizou. Tinha 6, fez 2, 8. O S também tinha 6, fez 2, 8. Pô, e esse O precisa de 2. Então, S, que já está estável, empresta os 2. Ligação dativa. Toma cuidado, né? Então, ó, para não fazer isso. Dá uma olhada. Fazer uma compartilha aqui, aí o S tinha 6, fez uma 7. Aí você faz uma compartilha entre esses dois. O S tinha 6, fez 2, 8, estabilizou. E esse O não tinha 6, fez uma, ficou com 7. E esse também. Aí você teria que fazer uma de O com O. E não é essa a estrutura correta. Nos óxidos e nos ácidos, geralmente você não encontra O ligado com O. Evita ligar O com O. Então, já procura estabilizar um dos átomos de oxigênio. Aí depois o outro precisa de 2. Então, dativa. E aí pode ser aquela outra representação, né, pessoal? Então, ó, duas compartilhas normais. E aqui, ó, o O tinha 6. Tá vendo? Esse par está sendo compartilhado, mas o enxofre é que está emprestando para a compartilha. Eu vou distinguir para você visualizar bem. Ó, 6 elétrons do enxofre, tá vendo? Os 6 elétrons do enxofre. Então, duas compartilhas normais, que poderia ser com esse átomo ou com esse, tanto faz. E aí, essa aqui que é dativa ou coordenada. Agora, fórmula estrutural, S, dupla O, dativa O. Né? Dativa representado pela flechinha. Tá bom? Um outro exemplo. Pessoal, existe também o SO3. No SO3, tá vendo esse par aqui? Ele empresta para outro O. Então, o SO3, ó, acaba ficando desse jeito, ó, dupla, depois dativa e dativa. Dativa emprestando um par para esse O e outro par para outro O. Agora eu vou formular alguns ácidos. Por exemplo, começar com esse aqui, ó. HClO2. O ácido cloroso. Nos ácidos, você vai procurar fazer assim, ó. Primeiro, coloca o átomo central. Os átomos de oxigênio, vocês vão distribuir ao redor do átomo central. Pode ser um em cima ou embaixo, um cada lado, né? Um do lado esquerdo e outro embaixo, ou do lado direito embaixo, ou do esquerdo e em cima, tanto faz. Distribuir ao redor. E hidrogênio nos ácidos. Os hidrogênios que são ionizáveis, que são aqueles que vão sair na forma de 1H+, quando você coloca o ácido na água, eles estão ligados diretamente ao O, quando é um oxiácido, um ácido oxigenado, ácido que tem o O. Então, vou ligar o H nesse O ou nesse, tanto faz. E aí, o H tem 1, o O tem 6 e o cloro tem 7. Grupo 7A tem 7. E aí, preferencialmente, você vai começar a ligar hidrogênio a oxigênio. Hidrogênio a oxigênio. O oxigênio, que fez a simples ligação com H, vai fazer outra simples com o átomo central. O O tinha 6, fez 2, 8.
O H tinha 1, fez uma ligação, ficou com 2, estabilizou, igual o gás nobre hélio. E o cloro, tá vendo? Estabilizou, tinha 7, fez uma, 8, estabilizou. Esse O precisa de 2. Então, cloro que já está estável, empresta os 2. Dativa, né? Então vai ficar H simples O simples Cl dativa O. Um outro ácido. O ácido HClO4, que é o perclórico. Nesse caso, ó, cloro, 4 átomos de oxigênio, distribua ao redor. E o H ligado ao O, em qualquer um. H tem 1 e o O tem 6. E o cloro, grupo 7A. Né? Então, o cloro tem 7. E aí? Preferencialmente, você vai começar a ligar hidrogênio ao oxigênio. O oxigênio que fez a simples com H vai fazer outra simples com o átomo central, que é o cloro. E agora? Cloro estabilizou. Ó, esse conjunto já está estável, né? Porque o O tinha 6, fez 2, 8. O H estabilizou também. E agora? O cloro empresta esse par para esse O. Ele precisa de 2. Vai emprestar esse par para esse outro O. Esse par para esse outro O. Então, você vai encontrar 3 ligações dativas nesse caso. Cada dativa com um desses átomos de oxigênio. Beleza? Então, um outro exemplo. H2SO4, né? Sulfato de hidrogênio, que em solução aquosa é o ácido sulfúrico. Então, primeiro, átomo central. 4 átomos de oxigênio, distribua ao redor. Nos óxidos e nos ácidos, geralmente nós não encontramos O ligado com O. Então distribua ao redor do átomo central. Ó. Você vai ligar todos eles ao enxofre. E tem 2 hidrogênios ionizáveis. Pode ser um aqui, outro aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, aqui. Tanto faz. H tem 1, o O tem 6. Pessoal, eu já distribuo os elétrons assim, para já ir facilitando. Tá vendo que esse O vai ligar esse H? Vai ligar a esse átomo de hidrogênio. Então, ele vai fazer outra simples com o átomo central. Então, já deixo os elétrons desemparelhados com eles, dessa forma, voltados para eles. E o O6. Enxofre é o grupo 6A, tem 6 na camada de valência. E aí, hidrogênio ao oxigênio, oxigênio ao átomo central. Hidrogênio ao oxigênio, oxigênio ao átomo central. Tá vendo? Esse O estabilizou. Tinha 6, fez 2, 8. Esse também. Os 2 H estabilizaram. Agora, e o S também. Tinha 6, fez 2, 8. Estabilizou. Esse O tem 6, precisa fazer 2 ligações, esse também. Eu não vou fazer 2 entre eles. Aí eu estaria formulando 2 substâncias diferentes. Nos ácidos e nos óxidos, evita ligar O com O. Então, e aí? Esse já está estável. Esse precisa de 2. Então, enxofre que já está estável, empresta um par para esse O. E vai emprestar outro par para esse outro O. 2 dativas. Então, a disposição aqui tanto faz, desde que as ligações fiquem exatamente dessa maneira. Né? Então, você tem aí 2 dativas. Tudo bem? Um outro exemplo. Pessoal, agora eu vou montar direto a fórmula estrutural. Então, uma maneira de você ganhar tempo em vestibular. Você montar direto a fórmula estrutural, sem passar pela eletrônica. Quer ver?
H2CO3. Você vai fazer o seguinte, ó, que é o ácido carbônico. Primeiro, o átomo central. Aí você vai ligar o átomo central, tanto os OH quantos forem os hidrogênios ionizáveis. Tá vendo que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis? Então você vai ligar 2 OH ao átomo central. E o outro O? São 3, ó. Já coloquei 2. E o outro O? Que vai ser dupla ou dativa. Depende do átomo central. Verifica se ele já está estável ou não. Né? Carbono, grupo 4A, ele tem 4. Fez 2, 6. Não estabilizou. Então aqui vai ser dupla. H2SO3, o ácido sulfuroso. Então, átomo central, 2 hidrogênios ionizáveis. Então, liga 2OH ao átomo central. E o outro O? Dupla ou dativa, depende do átomo central. Vê se ele já está estável ou não. Enxofre, grupo 6A, tem 6. Fez 2, 8. Já estabilizou? Então, dativa. Entenderam? HNO3, ácido nítrico. Então, N, 3 oxigênios, ó, distribua ao redor. E um H, que pode ser ligado a qualquer O. Só tem um hidrogênio ionizável. Então, liga um OH ao átomo central. E os outros 2 O? Dupla ou dativa, depende do átomo central. Vê se já está estável ou não. O N é do grupo 5A, ou 15. Né? Então, ele tem 5 elétrons na maior camada. Fez uma? 6. Não estabilizou. Então, dupla. Agora ele estabilizou. Tinha 5, fez 3, 8. Pode ser com esse ou com esse, tanto faz. Agora que ele estabilizou, então, dativa. Beleza? Agora, toma cuidado, né? Com aquelas 2 exceções em que nem todos os hidrogênios que aparecem são ionizáveis, né? Olha, antes de trabalhar com as 2 exceções, olha o ácido fosfórico, H3PO4. Pô, os 3 são ionizáveis. É um triácido, né? Os 3 vão sair na forma de um H+. Bom, então, normal, né? Ó, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Liga 3OH ao átomo central. Tá vendo? Agora, e o outro O? Dupla ou dativa, depende do átomo central. Vê se ele já está estável ou não. P tem 5, fez 3, 8. Estabilizou? Então, dativa. Agora, o ácido H3PO3, que é o fosforoso. Dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. 2 vão sair na forma de um H+. Então, nesse caso, só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ó, você vai ligar 2OH ao átomo central. 2OH ao átomo central. E o outro H? Estará ligado diretamente ao fósforo. E a água não consegue quebrar essa ligação. E ele não sai na forma de um H+, quando você coloca na água. Só esses 2. E o outro O? Ele tem 3. E o outro O? Dupla ou dativa? Depende do átomo central. Tá vendo? Tinha 5. Fez 3, 8. Estabilizou? Dativa. E a outra exceção é o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Dos 3 hidrogênios, só um é ionizável. Só um vai sair na forma de um H+. Então, nesse caso, só tem um hidrogênio ionizável. Liga um OH ao átomo central. E os outros 2H estarão ligados diretamente ao P e não saem na forma de um H+. Né? E o outro O? Tem 2, tá vendo? Dupla ou dativa? Depende do átomo central. P tem 5, fez 3, 8. Estabilizou? Dativa. Beleza, pessoal?
Espero ter ajudado aí com esse vídeo, né? Ter ajudado aí de alguma forma, tá bom? Um abraço. Em resumo, pessoal, se o elemento é do grupo 4A ou 14, ele tem 4 elétrons na maior camada. E a tendência é receber mais 4. Então ele vai fazer 4 covalências normais. 4 normais. Ou ele faz 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, né? Mas tem que fazer as 4 covalências normais para ele estabilizar com 8. Ou vai acontecer demais, né? Na química orgânica, o carbono, ó, tetravalente, fazendo 4 ligações simples, ou uma dupla e 2 simples, ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, né? Agora, se ele for do grupo 5A, elemento do grupo 5A, tem 5 elétrons na maior camada? 5 elétrons. Então, ele tem que fazer 3 compartilhas normais. 3 normais. Ou ele faz 3 simples, ou uma dupla e uma simples, ou uma tripla, né? Nitrogênio, por exemplo, ó. Ou faz 3 simples, ou uma simples e uma dupla, ou então ele faz tripla com outro elemento. Mas você está vendo, ó, que sobra um par de elétrons disponível? Então ele é capaz de emprestar esse par de elétrons através de dativa. Então, além dessas, ele tem a capacidade de emprestar um par de elétrons. E se for do grupo 6A? Se for do grupo 6A, tem 6 elétrons na maior camada. 6 na maior camada. Se ele tem 6, tem que fazer 2 compartilhas normais. Ou ele vai fazer 2 simples ou uma dupla. E aí ele pode até emprestar um par de elétrons. 6. 2, 4, 6. Aí ele pode até emprestar um par de elétrons, ó, através de dativa. Ou pode emprestar os 2 pares, 2 dativas. Né? O enxofre, por exemplo, enxofre, ó, fazendo 2 simples, ou uma dupla, ou ele faz a dupla ou 2 simples e empresta um par, ou ele pode fazer 2 simples ou uma dupla e emprestar 2 pares. Mas tem a capacidade de fazer todas essas ligações, né? Agora, se for do grupo 7A, grupo 7A ou 17, ele tem 7 elétrons na maior camada. 7. Se ele tem 7, tendência é receber 1. Então ele tem que fazer uma compartilha normal. Feita essa normal, ele já estabilizou. Aí ele pode até emprestar um par de elétrons através de uma dativa, ou 2 pares, ou 3 pares, né? Que acontece com flúor, cloro, bromo, iodo e assim por diante. Tem que fazer uma ligação. Aí ele pode até fazer uma ligação covalente normal e emprestar um par. Ou então, pode fazer uma normal e emprestar 2 pares. Né? Ou então, pode até emprestar 3 pares. Então, 3 dativas. No máximo, então, é isso que pode acontecer. Uma normal e 3 dativas, com elemento do grupo 7A. Beleza, pessoal? Então, espero aí ter ajudado de alguma forma, tá bom? Um abraço.